Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Eu Creio. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tá sendo muito comentado aí na mídia, na internet, que é sobre o Sínodo da Amazônia, que está acontecendo nesse mês de outubro, a partir do dia 6. Do dia 6 ao dia 27, em Roma, no Vaticano. O Papa fez uma convocação dos bispos latino-americanos, né? Aqui da América do Sul, para fazer um sínodo voltado para a Amazônia. E nesse sínodo vão ser abordadas várias questões. Há um documento preparatório para esse sínodo, em que vão ser trabalhados, vão ser aí debatido durante todo esse período aí, de 6 a 27, sobre as questões da Amazônia. Um dos assuntos levantados nesse documento, que muita gente está aí criticando, é sobre a ordenação de homens casados na Amazônia. Bom, de acordo com o documento, na Amazônia existe uma carência muito grande de sacerdote. As localidades são muito de difícil acesso. Então vai ser levantado aí um debate sobre a questão de ordenar, né, pessoas casadas, homens casados, para estar ajudando aí o povo da Amazônia. Bem, então, esse assunto gerou muita polêmica, está gerando, né, muito o que falar, principalmente aí as pessoas conservadoras, que é um lado da Igreja Católica, né, um povo da Igreja Católica conservadora, que estão criticando muito. Inclusive tem muitas pessoas aí falando do Papa, falando que é um antipapa e que o Papa vai dividir a igreja por causa do sínodo. Bem, a questão de homens casados. Atualmente, o que é que a gente que nós podemos encontrar na igreja com relação a homens casados, os serviços, né? Na igreja, há pessoas casadas, há homens casados que fazem parte do clero? Sim, atualmente na igreja católica, nós temos o diácono permanente. São homens casados que querem servir mais à igreja, né, com mais intensidade, se entregar mais à igreja. Então são homens que têm uma família, casados, mas que querem estar também ali servindo na igreja. São chamados diácono permanente. Esse serviço, o diaconato, já existia na igreja. Aí no Concílio Vaticano II, o concílio viu a importância do diaconato na igreja. Aí começou novamente o serviço do diaconato na igreja. Os diáconos, nós podemos encontrar o diácono já na palavra de Deus, já na Bíblia. Tem lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo do 1 ao 6, onde narra o episódio de Santo Estevão, que foi apedrejado ali aos pés de Paulo. E para ser um diácono, é necessário que a pessoa tenha no mínimo 35 anos, que faça um curso de teologia e um curso em uma escola diaconal. Bem, mas fora disso, a Igreja Católica nos primeiros séculos também não obrigava o celibato ao sacerdote. Foi por volta do século XI, no Concílio de Latrão, que a Igreja, a partir desse concílio, ficou decretado que os clérigos não poderiam casar, ou mesmo se relacionar com concubinas. Então, antes disso, não era obrigatório o celibato na igreja. A partir desse concílio de Latrão, o concílio viu a importância
do celibato no sacerdote. E na Bíblia, né? Tem alguma menção, tem alguma passagem falando sobre o celibato? Porque a gente poderia se perguntar, mas por que a Igreja Católica tem esse posicionamento para com os padres? Então, por que a Igreja ela tem essa posição, né? A partir da palavra de Deus e a partir já de Jesus, a gente vê que Jesus ele não era casado, né? E Jesus, como sendo o primeiro sacerdote, ele é, né, o exemplo a ser seguido pelo sacerdote da Igreja Católica. E nós pegando aqui a palavra de Deus em Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 19, a partir do versículo 11, diz assim: Respondeu ele: Nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães, eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Então aqui Jesus já está falando do celibato. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 32, São Paulo vai falar assim: Quisera ver-vos livres de toda preocupação. O solteiro cuide das coisas que são do Senhor, de como agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. A mesma diferença existe com a mulher solteira ou a virgem. Aquela que não é casada cuide das coisas do Senhor para ser santa no corpo e no espírito. Mas a casada cuide das coisas do mundo, procurando agradar ao marido. Digo isto para vosso proveito, não para vos estender um laço, mas para vos ensinar o que melhor convém, o que vos poderá unir ao Senhor sem partilha. Então, diante dessas palavras, a gente vê sim que o celibato é uma coisa vinda de Deus. É o melhor para aquela pessoa que está servindo na igreja, se unir totalmente a ela e não estar em um matrimônio, que isso poderá atrapalhar aí, né, a sua missão, os seus trabalhos. Por isso que a igreja ela tem sustentado essa posição. Mas como o celibato ele não é um dogma de fé é aquilo que a igreja ela não pode mexer, ela não pode modificar. Como o celibato não é um dogma de fé, a igreja pode sim, né, se ela achar por bem, aí extinguir o celibato do sacerdote. Mas vamos deixar que Deus ele possa estar à frente desse sínodo e que tudo seja feito segundo a sua vontade. E não nós já ser juiz de uma coisa que ainda nem começou. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima.